Bem-vindo ao podcast sobre imigração. Aqui você vai descobrir as histórias não contadas de quem ousou sonhar com um novo começo. Aqui nós vamos falar sobre a imigração da vida real de uma forma como você nunca ouviu antes. Então, se você quer imigrar de uma forma segura e responsável, a sua aventura começa aqui, no Sobre Imigração. Sobre imigração. É só dois caras falando sobre imigração, na verdade. São aqueles dois caras lá que tem um podcast falando sobre imigração. E vai ter convidado também, sabia? Vai ter vários. Sobre imigração. Sobre imigração. Sim, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre imigração. Olha, Admilson, lembra que eu disse no outro episódio que o episódio de hoje a gente ia trazer um convidado que não era do Nordeste? Mas eu acho que você foi mais além hoje, Thiago. Foi mesmo. Você não só cumpriu a sua promessa de não trazer um convidado do Nordeste, mas trouxe um convidado que não é brasileiro. É isso mesmo? É, meu filho. Aqui assim, a gente vai fazer uma promessa e vai muito mais além. Sobre imigração, você vai ter um conteúdo que vai ser muito além das expectativas, não é isso? É claro, até porque se a gente fala sobre imigração, não necessariamente temos que falar somente sobre brasileiros que estão imigrando, não é isso? É que eu acho que deve ser até um desafio pior, chegar aqui falando outra língua e outro desafio, mas é isso que o nosso convidado, o senhor Norberto Freitas, vai falar pra gente hoje, um convidado muito especial. Seja muito bem-vindo, senhor Norberto. Obrigado. E contente de estar aqui com vocês. Ok, muito obrigado, senhor Norberto. Antes de mais nada, gostaria aqui de reforçar o pedido da nossa audiência, que por favor se inscreva no canal sobre imigração, ativa o sininho, não é isso? Porque aqui você sempre vai receber dicas pautadas na verdade, né, da realidade da vida do imigrante, como ela é, sem ficção, sem romantismo, não é isso? A imigração da vida real, né? Não? A imigração da vida real. Ok, então, perfeito. Pronto. Vamos começar, então. Vamos lá, que eu já estou ansioso. Também. Vamos saber aqui tudo. O senhor Norberto hoje vai abrir o verbo pra gente aqui, contar um pouquinho da sua experiência, né? Como foi esse desafio de imigrar. Mas primeiro, o que a gente queria saber, senhor Norberto? Como era o senhor Norberto? Quem era o senhor Norberto antes desse processo de imigração? Conta um pouquinho pra gente. Ok. Eu vou começar de que nunca tive aquela expectativa de migrar, ok? É um dos casos que saí do meu país sem querer. No tempo que fui passando, eu sou venezuelano, venho da Venezuela. Sabem que lá a Venezuela, depois que entrou o governo do Chávez, aquilo tem ficado cada dia pior. Então, o país começou a atrasar muito. Nós começamos a pensar que os filhos tinham que sair, mas realmente nós estávamos muito cômodos lá e não tínhamos aquela vontade de sair de lá. Sim. Mas eu sou muito católico, creio muito em Deus, e chegou um momento que pusemos todos nas mãos dele e olha, ele nos disse que era dele, né? para sair de lá e saímos de lá. Venezuela é um país lindo, mas não está a oferecer hoje em dia a segurança que nós precisamos para viver. E depois também os nossos filhos vieram para... Tenho duas filhas em Espanha, uma está em Sevilha, a outra está em Gijón, e o meu filho que está aqui em Braga. Quando eles saíram do país, a coisa cambiou. Nós, quando temos uma família, pensamos que vamos ter os filhos apanhados sempre conosco, ao nosso lado. Sim. E isto é totalmente... Chega uma hora que eles querem bater asas, né? E voar para o sítio. O senhor não fala isso não, senhor Norberto, que meu filho tem 17 anos, já começa a ficar preocupado com essa história. Vai tomando em conta, porque isto é o que sucede. Os filhos não são nossos. É verdade. E é difícil compreender essa parte. Pois. Porque os meus filhos têm... O maior tem agora 33, a segunda filha tem 29 e a mais pequena tem 26. Sim. E nunca pensamos que eles fossem para longe, né? Que nós queremos tê-los sempre à nossa beira. Sim. Mas no nosso caso foi diferente. Então a gente pode dizer assim que o senhor nunca pensou em migrar do ponto de vista pessoal, mas os seus filhos pensavam diferente, pelo visto. Claro, o que acontece é que por a situação política do país, eles não tinham uma juventude como normal, como
naquelas idades eles pretendem poder sair de noite com os amigos, nós lá tínhamos que apertá-los muito mais. Até a qualidade de vida, né? Tem um pouco mais de liberdade para ir e vir. Então eles, por aí, primeiro foi o meu filho, depois as duas filhas seguiram, e nós estávamos aqui uma vez de férias, e foi quando começámos a pensar que no futuro podia-se dar o caso de sair do país, mas não queríamos, porquê? Porque lá estávamos, graças a Deus, muito bem, no sentido que não faltava trabalho, não faltava nada em casa. Sem contar que nós temos nossas raízes. Claro. A gente se apega. E lá no meu país ainda está o meu pai, está a minha irmã maior também. Sim. Mas aquilo foi-se dando. Tudo começou por um retiro espiritual que nós fizemos. Nossa, que interessante. Chama-se Emaús. Nós fizemos na paróquia a qual pertencemos lá, onde íamos à igreja. Fizemos aquele retiro espiritual e aquilo bateu muito com a nossa parte interna. Começamos a compreender muitas coisas, que o dinheiro não é tudo na vida, que achas que tens tudo seguro e não é certo. O nosso futuro cambiou do sol para a noite, nada a ver. Tínhamos feito muitas planificações e tudo ficou pelo caminho. Então a gente pode dizer que foi, eu costumo dizer muito essa frase, né? Que às vezes a gente precisa dar um passo para que Deus coloque o chão. Né? Então, há uma realidade muito grande que eu no meu caso percebi nesse momento, com aquele retiro espiritual, que Deus está sempre conosco. E se nós compreendemos e amamos a Deus como tem que ser, nunca nos vai faltar nada. Providencia tudo. Claro, o grande medo da imigração qual é? Não tens segurança nenhuma quando vais chegar a um país. É a incerteza. Tens medo de tanta coisa. E, sinceramente, se isto ajuda alguém, a fé em Deus é o que me leva a mim sempre, todos os dias, a lutar e cada dia ser melhor. Nós, com aquele retiro espiritual, compreendemos muitas coisas e depois tudo foi-se dando. Eu dizia, eu gosto de falar muito com o Nosso Senhor e dizia-lhe a ele, olha, para onde tu me envies, o que tu digas, eu faço. E as coisas começaram-se a dar. Veio a pandemia, nós estávamos de férias naquele momento aqui em Portugal. Quando fecharam as fronteiras, nós regressámos à Venezuela, mas começou aquilo a apertar muito. As minhas duas filhas em Espanha, eu fiquei assustado. Então, estávamos na Venezuela, eu disse um dia à minha esposa, olha, o último voo que vai sair da Venezuela, naquele momento, era aqui uma sexta-feira. Eu disse a ela de manhã, a única possibilidade é que vamos ao aeroporto e se conseguimos entrar, lá vamos. Sem pensar, só meter uma roupinha numa mala e fomos embora para o aeroporto. Então, assim, só para ver se eu fiquei claro, então essa viagem não era uma viagem de vamos lá ver como é que estão os nossos filhos. Não, naquela viagem foi por medo. Foi a viagem do tudo ou nada, né? Sim, o medo de pensar que as minhas filhas iam ficar com a pandemia presas lá em Espanha. Aquilo sim. Assustou, né? Claro. Então, quando fomos ao aeroporto, só conseguimos um bilhete. E a única que veio foi a minha esposa. Ela esteve lá com elas naquele período que estiveram as fronteiras fechadas e depois daquilo tudo passou, graças a Deus, foi forte, mas tudo passou e então ela depois decidiu vir a Braga visitar os pais, porque os pais já tinham cá há 2 anos. Sr. Norberto, imagina a sua aflição do lado de lá, né? Enquanto ela estava aqui. O período todo da pandemia, a sua esposa ficou cá com as filhas e o senhor sozinho lá na Venezuela, e não havia, eu queria vir, não havia voos porque estava tudo fechado, tanto por o governo que temos lá e também por coisas da pandemia, o aeroporto estava fechado. Então, que é o que nós fizemos, a minha esposa veio cá visitar os pais quando abriram as fronteiras. Nisto que estava a andar a fazer desporto com uma prima e as filhas da prima a falar assim na rua, começaram a correr, minha esposa bateu com a cabeça numa coluna de um prédio e
e caiu, mas foi como ela começou a correr naquele momento, o impacto foi muito forte. Ela bateu aqui, rompeu aqui, pegou aqui atrás, tomaram 8 pontos e tive inflamação do cérebro e partiu o tornozelo. Misericórdia. Nossa. Então foi, graças a Deus, levaram ela para o Hospital de Braga. Lá estive, cai-se 2 meses. E com isto da pandemia... Ou seja, já não bastava o senhor estar preocupado por outras razões. Ainda pior, não podíamos nem sequer, só por o telemóvel, porque nem sequer o meu filho, estando em Braga, podia ir visitar a mãe. Porque não deixavam. Porque Caramba, foi uma barra, viu? Então, a minha esposa, claro, hoje em dia ela conta... E dá risada disso tudo. Sim, naquele momento chorava, porque ela dizia, se eu morro aqui, não vou poder nem sequer ver a família. Sim, e imagina-te eu na Venezuela a pensar, minha esposa lá, minhas filhas por aqui. Ui, não foi fácil. Então a gente pode dizer então, senhor Norberto, resumindo, que teve todo um contexto político, né, religioso, social, sim, espiritual, né, sim, conectado ao religioso, mas que a gente, pelo que percebeu aqui, não foi nada muito planejado, estruturado. Nada planejado. Se fosse planejado, acho que não estávamos cá. Porque nós na vida sempre trata de planear as coisas e vão-se dando, mas esta vez, sinceramente, tudo saiu do que tínhamos planificado. Sim. E lá só para a audiência tentar perceber também, porque é uma coisa muito comum na nossa audiência, e na verdade em qualquer imigrante, é aquela perspectiva daquilo que nós fazemos no nosso país de origem e o que nós vamos fazer lá. Tá, né? falando profissionalmente, né? Do aspecto profissional. Porque o senhor trabalhava na Venezuela sempre, eu nasci praticamente dentro de um supermercado. Meu pai tinha um supermercado, tinha a experiência do contacto com as pessoas, de falar. Minha esposa é farmacêutica, ela lá na Venezuela tem uma farmácia, ainda estavam lá a trabalhar, mas tudo o que se faz lá fica lá. Não temos o benefício que vocês têm de fazer uma transferência, nada a ver. Na Venezuela, o que está lá, está lá. Sim. Então, naquele momento que minha esposa ficou cá, depois a reabilitação dela demorou muito tempo, levou cai-se 1 ano a ela fazer a reabilitação, e em todo aquele período tive a sorte que eu já me tinha inscrito no consulado da Venezuela em Caracas e no consulado, desculpa, de Portugal em Caracas, e depois me ligaram um dia e disseram, olha, vamos ter um voo humanitário tal dia, se você quer ir, tem que fazer o pagamento por lá, por Portugal, e envia para nós o bilhete, o comprovativo. Mas tem que ser rápido, porque isto é só para um voo. Em seguida liguei para cá, para Portugal, e disse à minha esposa, olha, consegui isto, manda fazer por favor o depósito lá, para eu poder ir. Em seguida a minha esposa chamou o filho e fizeram. E claro, estou a falar de uma segunda-feira, já sexta-feira estava aqui. Nossa, então o senhor iniciou a semana sem saber da possibilidade de viajar e terminou a semana aqui em Portugal. Sim, senhor. E o negócio como ficou lá? Lá ficaram a Tinha família para conduzir o negócio, obviamente? Sim, hoje em dia o que eu fazia, que era venda de peças, tinha lojas de venda de peças de carros novas e usadas, partes e peças, não sei como é aqui. Sim, também são peças. Dá para entender. E ficou trabalhando um tempo, mas com o passar já tenho 3 anos cá, aos 2 anos, os empregados lá ao não ter um patrão aí ao lado, foi melhor fechar, está tudo fechado lá. Sim. Minha esposa, a farmácia, sim, está a trabalhar. Senhor Norberto, como foi que o senhor se encontrou com eu cheguei cá, a sua profissão atual aqui em Portugal? Aqui também em mãos de Deus, foi tudo deixado em mãos dele. Porquê? Porque quando cheguei cá, que percebi, dizia, o que eu vou fazer 57 anos, nunca me acostumei a trabalhar para ninguém praticamente. Sim. Sempre fui proprietário do que estava a fazer. Quando era novo, trabalhava com o meu pai e depois, com a ajuda dele,
consegui independizar e, claro, chegar aqui, que é o que eu vou fazer? Eu, no tempo que começou o governo lá a apertar, fiz muita coisa a pensar no futuro. Por exemplo, nas horas vagas, estudei cozinha, e então sempre a pensar, será que eu vou ter que Você chefe de abrir cozinha alguma coisa por aqui? E tinha vontade. Vou ter que fazer bacalhau, será? Mas esse é um aspecto muito importante e assim, eu fico muito contente de ouvir isso do senhor, e principalmente de uma pessoa de 57 anos de idade, porque uma coisa que a gente conversa muito com os nossos amigos, a gente já partilhou isso várias vezes, né, Tiago? E isso já foi assunto aqui no podcast, mas eu acho que é sempre importante frisar, que o imigrante, quando ele decide, né, sair do seu país de origem, ele tem que estar preparado para um recomeço na sua forma mais literal possível, não é isso? E muito embora que ele não tenha feito um planejamento, mas ele estava sempre buscando algum conhecimento, fora da sua zona de conforto, né? Claro. Exato. Já sabia que por o que estava a acontecer, que a coisa ia cambiar. Alguma hora aquilo ia desandar, e que eventualmente, não sei se foi o caso do senhor, mas daqui a pouco vamos saber disso, às vezes nessa nova experiência profissional que vai ser vivida no país, talvez você possa vir a ter uma grata surpresa. Ou seja, nessa nova profissão, nesse novo momento profissional da sua vida, pode ser até que você se sinta mais realizado do que aquilo que você tinha anteriormente. Claro. Não é isso? Então é importante estar aberto para uma nova experiência. Há uma realidade, depois, claro, quando cheguei cá, tinha os primeiros 10 dias, claro, comecei a pensar, já estou com a minha esposa, as filhas já estão perto, o meu filho está aqui, minha neta está por nascer, graças a Deus, e tinha aquele medo quando estava na Venezuela de que ia a ser aquela avó do avião, porque o neto nunca ia estar ao meu pé, mas naquele momento já sabia que ia estar com a minha neta também, e depois era pensar que vou fazer. Então nisto, quando tinha vindo de férias, um dia a falar com a minha nora, eu disse-lhe a ela, olha, se algum dia me tocasse vir a Portugal, claro, eu falava assim, mas não pensava que ia fazer, vou tentar entrar no ramo imobiliário. Disse aquilo, mas não fiz mais caso. Quando cheguei naqueles dias, eu peguei num carro da minha esposa e andei em Braga e perdi-me. Não tinha GPS, não estava acostumado a andar com GPS, perdi-me em Braga. E fui parar em frente à loja onde estou a trabalhar hoje em dia. Então, eu disse para Nosso Senhor, aqui é que queres que eu bata na porta, mas eu nunca vendi uma casa. Eu disse, não pode ser. Eu disse, não, será que eu estou a confundir? Sabes que há coisas quando um sente que Deus está a falar contigo e há momentos onde tu achas que não deste cá que a impressão, a resposta certa. Minha. Deve ser eu que estou a confundir. Eu disse para ele, olha, eu vou-me embora. Se eu amanhã me toca perder-me outra vez por o GPS e chego aqui, bato na porta, senão não. E assim foi o dia seguinte nunca pensei, não me lembrei daquilo. Estava outra vez em Braga e outra vez de onde estava, não sei. Mas cheguei outra vez em frente à loja. Quando cheguei em frente, e disse, aqui é que é. Então bati na porta, disse para a minha nora falo com a Sofia Machado, que é a nossa recrutadora, hoje em dia ainda é a nossa recrutadora, e disse-lhes, olha, eu tenho vontade de trabalhar, tenho 57 anos, mas tudo o que eu preciso aprender, tenho vontade de fazê-lo, sinto-me com energia para fazê-lo e gosto de trabalhar. Gosto de ser aquela pessoa de empurrar. E não sei se vocês me dão a oportunidade. Ela disse, vem amanhã falar com o nosso coordenador. Falei com ele, expliquei-lhe o mesmo e ele disse, ok, então vamos esperar por si. E aí estou, fico contente porque estou seguro, é o melhor sítio que tenho conseguido em Portugal para eu trabalhar, sinto-me muito bem, são pessoas, Marcos Oliveira é o nosso broker, a loja era Remax United de Braga. em Braga, ao pé do Minho Center, e o apoio que eles me têm dado moralmente tem sido muito grande. Eu sou daquelas pessoas que gosto
pensar em positivo sempre, sabendo que tenho o Nosso Senhor ao lado e Nosso Senhor nunca me abandonou. Não tem sido fácil, mas tem sido, mas tenho gostado tudo o que tem acontecido, porque levou-me a fazer aquele reto outra vez, com a idade que tenho, dizer, será que posso? E claro que podemos. Se sentiu desafiado, não é isso? Claro, e hoje em dia só dos que dou para frente a qualquer pessoa. Tem amor por o que queira fazer, faz com amor, faz com o sentimento do Nosso Senhor, pode estar seguro que vai dar. Agora temos de ter amor por o que fazemos. Com certeza. Desculpe se lhe interromper, mas o senhor falou assim, foi difícil, e a gente imagina que tenha sido, porque uma das barreiras que a gente sempre conversa aqui, nós somos brasileiros, e mesmo sendo brasileiro, ainda temos dificuldade com a questão da língua, né? Claro. Porque o português de Portugal é completamente diferente. E o senhor, falando a sua língua, o espanhol, castelhano, e chegar aqui e ter esse desafio de lidar com os portugueses, como é que foi isso? Isto, por uma parte, claro que eu não estava acostumado a falar português, ok? Mas meus avós são da Madeira. Então, de criança, vinhamos muito à Madeira. Só uma paradinha importante. Você sabia desse detalhe, Tião? Há muitos portugueses da Madeira que imigraram para a Venezuela. E há muitos comerciantes na Venezuela que têm origem portuguesa. Sim, eu não sabia. Sim, eu também não sabia. Eu só soube porque depois fui trabalhar com um colega venezuelano. Na empresa onde trabalho tem um colega venezuelano. E lá ele me contou essa particularidade. Como me parece também que muitos imigrantes dos Açores foram para a América. Sim, é certo. Sim. Então, essa era uma curiosidade que eu acho que em algum momento o senhor falou dos pais da sua esposa. Sim. Então há essa conexão, Os não é pais isso? da minha esposa são de Braga e os meus pais são da Madeira. Então, claro, já então o senhor já tinha um pezinho em Portugal, né? Aquele sentimento de amor por Portugal sempre estive aí. Porquê? Porque era a terra das nossas raízes, era a terra dos pais. Certeza. E sempre estávamos identificados como o país de onde vinham as nossas raízes. De facto, quando vinhamos de férias com os nossos filhos, sempre explicávamos para eles, olha, as nossas raízes são daqui. Nós somos venezuelanos, igual que vocês. Então sempre houve uma valorização da cultura portuguesa, né? No ambiente familiar, né? E dou graças a Deus todos os dias do presidente que tivemos aqui em Portugal, que foi Ramalho Llanes, que foi o que nos deu os direitos aos filhos de portugueses na Venezuela a ter a dupla nacionalidade. Se não fosse por aquilo... Que foi uma grande conquista. Porque nós, por exemplo, no meu caso, cheguei cá como se fosse português. Sim. Okay? E aí facilita um bocado as coisas, claro, né? Em termos de documentação e tudo. E também temos outra coisa. O governo português aos venezuelanos, não sei como será com os brasileiros, mas com os venezuelanos apoia muito. Apoia muito porque, e acho que vocês é a mesma coisa, quantos imigrantes portugueses chegaram à Venezuela? Lá no Brasil também. Foi o barco completo. O Santa Maria, que era o que dava aquela viagem para lá, iba completo para lá. E no Brasil, acho que também aconteceu. Sim, tivemos um movimento muito grande no Brasil. Claro que eu acho que a dimensão da imigração portuguesa no Brasil talvez seja até um pouco maior do que a da Venezuela, mas proporcionalmente podemos dizer que vivemos experiência muito semelhante. Então, claro, eu na Venezuela, o meu trabalho era totalmente diferente. Totalmente nada a ver com isto. Mas a gente falando da língua e das dificuldades, mas para o senhor, qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou ao chegar aqui? Tipo assim, um desafio. Queres que eu te diga, que não gosto de falar muito disto, vou dizer. Dar o bom dia e ninguém dar o retorno. Eu também gostei um bocado isso. Por quê? Porque eu sou das pessoas que, de onde chego, gosto, bom dia, alegria. Bom dia efusivo, né? E levar aquela energia. Porque acho que nós somos filhos de Deus, mas temos nossos deveres igual que nós só pedir. E eu, por exemplo, tenho prometido sempre ao Nosso Senhor que eu, de onde possa levar alegria ou possa ajudar alguém, não deixo de fazê-lo.
Então, importante. eu, por exemplo, todos os dias peço ao Senhor, ajuda-me, por favor, envia-me clientes, pessoas que precisem de ajuda. E o Senhor não deixa de fazê-lo. Sempre me envia pessoas que eu possa ajudar. Porquê? Porque acho que me sinto muito mais confortável a saber que estou a ajudar alguém. E acaba que o seu trabalho passa muito por aí, né? Sim. É uma via eu acho de facilitar a vida dessas pessoas E também. eu acho que muito mais do que facilitar, de realizar sonhos, né? Com certeza. Eu acho que a grande maioria das pessoas que buscam um imóvel buscam na condição, uma boa parte deles, de ser o primeiro imóvel. Sim, e por trás da compra de um imóvel sempre há a realização de algum sonho. Há né? muitas coisas importantes, por exemplo, no meu trabalho, isto é mentira aquela agente imobiliária que te diga eu já tenho tantos anos aqui, estou a trabalhar e já tenho tudo feito. Isso é mentira. Neste ramo, este ano é um ano e o próximo ano é outro, e pode estar em cima como pode ir para baixo outra vez. Vive-se um ano de cada vez, né? Tens que lutar todos os dias. É acordar todo dia para matar um leão por dia, né? É, todos os dias. Então, e é o bom, eu gosto disto. Sim, porque é É o dinâmico. desafio, né? Claro, sinto-me que ainda tenho 58 agora, mas sinto que Agora- tenho vontade de Ainda dá um fazer. caldo, né, agora eu vou lhe senhor? fazer uma pergunta aqui, senhor Norberto, bem conectada à sua área, porque se o senhor conversar com 10 imigrantes brasileiros, pelo menos, que eu posso falar com mais segurança, 8 pelo menos vão ter a mesma experiência com a gente, que é a seguinte: quando nós estávamos no Brasil, eu particularmente já tive essa experiência semelhante com vários colegas, eu encaminhei, olha, senhor Norberto, para não errar, eu vou dizer que foi tipo perto de 100 e-mails, Thiago, a procura de imóveis, né, que todos nós Mas quando você sabemos. estava lá no Quando eu Brasil, ainda estava lá no Brasil. Sim. Eu ainda estava lá no Brasil. Enviei e-mail. mas era para pedindo- comprar ou para alugar? Para alugar. Sim. Para alugar. São perguntas importantes, né, senhor Norberto? Olha, que estão conectadas à realidade do Brasil. Certo. Olha, senhor Norberto, eu lhe asseguro, eu não tive resposta de nenhum. Porque não me conseguiu. Então a pergunta que a gente fica é assim, senhor Norberto. Dentro dessa perspectiva da relação de quem quer imigrar e busca informações sobre o mercado imobiliário, a gente vive um momento muito complexo nesse segmento, né? Ou seja, encontrar moradia em Portugal está cada vez mais difícil e nem todo imigrante tem a condição de chegar cá e comprar um imóvel. Claro. Eu diria que a grande maioria, correto? Sim, sim. Né? Então, para quem está pensando em vir, como é que é o momento hoje do mercado imobiliário em Portugal? Realmente é aquilo que a gente escuta, os preços estão muito elevados, está muito complicado de migrar, os corretores de uma forma geral estão abertos, como é que funciona isso? Eu vou falar por mim. Claro. Por mim e por toda a nossa equipa da loja onde eu trabalho. Se vocês conseguirem algum dos meus colegas ou a mim, podem estar seguros que vão ter uma boa companhia. Sim. Porque nós todos estamos focados a fazer um bom atendimento e acho que somos a única loja aqui em Braga, da Rimax, que tem aquela visão de dar um bom acompanhamento a todos os nossos clientes ou daquelas pessoas que precisam de acompanhamento. Mas isso falando só do ponto de vista da compra ou do arrendamento? Porque o que ele está falando é das do ponto duas de vista... coisas. Nós, por exemplo, fazemos tanto caso à venda ou à compra e a um arrendamento. Por quê? Porque quem arrenda hoje pode comprar amanhã. Amanhã vai comprar. Exato. Ou se não compra, vai falar de ti alguém. A experiência E o seu minha... trabalho passa muito por isso, né? Com a Sim. conexão com as pessoas. Né? A experiência minha, enquanto arrendamentos, tenho arrendado a maior 80% do que tenho arrendado é a brasileiros. 80%. Isso, Sim, sim. Isso é um dado muito relevante, né? É verdade. Porque assim, nós podemos, claro, nós sabemos que a comunidade brasileira aqui é muito grande, mas também sabemos que hoje Portugal recebe muitos americanos, cada vez mais venezuelanos, mas 80% é um dado realmente... Sim, o que acontece é que aquelas pessoas que eu tenho conseguido ajudá-las para arrendar, depois dão o meu número a outros brasileiros e assim vai. olha que fulano me disse que você o ajudou. E eu digo-lhe,
olha, mas não te posso assegurar que vou ajudar igual que a ele. Vou fazer o possível. Claro, e então, claro. mas trato de E fazer. só para nossa audiência entender, é que hoje, aqui em Braga, a gente pode falar aqui de Braga, é muito difícil arrumar um imóvel para arrendar. É mesmo, como a gente diz lá, é pé de cobra, meu amigo. Quem vê, morre, porque é difícil. Se você tiver um apartamento para arrendar, segure, porque as condições são difíceis. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, já agora, pegando esse gancho que o senhor disse. 80% são brasileiros. Desses 80%, existem pessoas que, como o Edmilson, fazem contato ainda lá no Brasil? Ou são pessoas que chegam aqui e vão procurar imóvel? Desse 80%, a metade são pessoas que já fazem contacto por aquelas pessoas que me deram São a conhecer. contatos, né? Ou seja, já vem com Sim, indicação sim, e... sim. E a outra metade temos uma empresa, que agora não me lembro o nome dela, mas são duas colegas brasileiras, que o trabalho delas aqui é informar aqueles brasileiros que estão lá, trazê-los para cá. É dizer, dar o trabalho de relocation? Sim, o apoio. Sim, e então, elas sempre nos estão a ligar. Norberto, tens algum apartamento? Porque tenho um cliente então elas que vai fazem chegar. esse canal. Sim, sim. E nós, sinceramente, estamos focados sempre em ajudar, e ajudar muito o estrangeiro que vem, porque nós também somos estrangeiros, praticamente. Sim, claro. Nós temos a nacionalidade daqui, mas temos sofrido a mesma coisa porque nascemos noutro país. E sabemos que não é fácil entrar e dizer isto vai assim, assim. Não, então temos que apoiar. Ok, Sr. Norberto, agora uma pergunta muito importante, porque a gente fica falando às vezes de dificuldade, fica falando do quão difícil é encontrar um imóvel, mas a nossa audiência às vezes fica muito ansiosa e curiosa por saber de valores. Okay. E uma coisa que a gente tem muita preocupação aqui no Sobre Imigração é transmitir a mensagem correta, pautada na verdade, né, na realidade. E de vez em quando a gente é surpreendido com algum vídeo que está aí no Instagram, às vezes está no YouTube. Consegui alugar um T1 aqui em Braga, no centro, por 550. E a gente sabe que tudo é possível, né? Claro. No mercado imobiliário tudo é possível, né? Não só no mercado imobiliário, como no comércio de uma forma em geral. Mas as coisas têm um preço médio, não é isso? Neste momento em Braga... O que seria um preço médio para quem quer arrendar um imóvel? Vamos falar assim... Só um T2, que é o normal para uma família, né? Exatamente. Um casal que tem um filho ou até 2 filhos que podem ficar acomodados em um quarto só. Neste momento temos na agência um T2, um anexo de uma moradia em Lamaçães, em 1.100 euros. Ui! Um T2 anexo de uma moradia, ou seja, o que seria um anexo de uma moradia para a nossa audiência? Tem um T2, é a parte, está a moradia, e tem um pátio, e tem um anexo daquela moradia. É como lá. se fosse uma casa dentro da outra casa, vamos dizer assim. Sim. Com entrada privada, privativa e tudo. Aquela moradia tem piscina, e os proprietários até disseram: se os moradores que vão vir para cá são boa gente, nós deixamos de utilizar a piscina. Ok, perfeito. Mas são 1.100 euros. Ou seja, hoje consegui um T2 em Braga, e vamos falar aqui na região mais próxima ao centro de Braga, né? Porque obviamente, se nós nos afastarmos um pouco mais do centro, a tendência é que esse valor mude um pouquinho, mas alugar algo nesse patamar, ou alugar, como dizemos no Brasil, na faixa de 800 euros, hoje é uma coisa... praticamente. Aqui no centro é difícil. Aí nós vamos ter em Tenões, aí que é de Lamaçães, e indo como quem vai para Bom Jesus, naquela zona, vou ter um T2 daqui a uns dias, 1.100 também. Então é por aí. Ou seja, e isso é muito importante. Eu agradeço a sua franqueza, Sr. Norberto, porque um dos aspectos que a gente fala com muita frequência para a nossa audiência, e aí voltando à questão da importância do planejamento, é que na hora que eu vou arrendar um imóvel aqui, a mim não é cobrado só o primeiro mês, não é isso? Não é? Claro, não. Aqui o normal... Explica um pouquinho para a nossa audiência como é que funciona isso aí, por favor. Ok, o normal em Braga, acostuma-se a pedir os proprietários dos imóveis que vão ser arrendados, pedem uma renda e 2 cauções. Mas que é preciso aí? Tens de ter fiador, tens de ter contrato de trabalho,
E uma pessoa, quando é imigrante, de onde está o contrato de tem trabalho? contrato. Não tem. Eu diria que às vezes é até mais fácil ter o contrato de trabalho, difícil é ter um fiador, porque Claro, eu sou imigrante, cheguei Não aqui conheço agora, ninguém. não conheço Então ninguém. o que acontece é que aquelas pessoas que precisam arrendar e não têm como, eles oferecem mais cauções para ter o... Como uma garantia. Como Eu não sei quem como é diz, ter aquela garantia. Eu não sei como é que foi o seu caso, meu caso foram 6. Eu tive 6? 6 meses de calção. Não, E eu tenho um amigo que foi 10. Comigo nunca tem acontecido. 10 porque meses, alugou aqui no centro um imóvel novo, primeira locação, primeiro arrendamento, mas foi exigido para ele 10. E detalhe importante, que ele deixou essa mensagem para a gente, que ele, quando conversou com o corretor disse, olha, eu preciso de uma resposta rápida, porque eu já tenho aqui... 30 pessoas na fila de espera. Eu não lembro o número. E aí ele disse, inclusive eu falei agora há pouco, antes de lhe receber aqui na imobiliária, eu disse à pessoa que o senhor estava aqui e ele disse que no meio da conversa a pessoa chegou lá. Era um outro brasileiro e ele disse, olha, mas eu não disse ao senhor, porque aí o português ele se sente um bocado invadido nessas questões comerciais, né? E, Claro. e às vezes o brasileiro, às vezes... Aí deixa eu ver se eu entendi. Você estava falando pelo telefone. Não, ele estava... Faça rápido. Aí o cara apareceu lá. Exatamente. E já o outro que estava, digamos assim, na lista, não acreditou na conversa que ele estava já fechando o negócio e foi lá. E, ou seja, é muito difícil mesmo. É muito difícil e tem ficado cada vez mais difícil. E as pessoas vocês estão a transmitir isto, há que dizer a verdade, há que ter muito cuidado, porque quando as pessoas precisam arrendar, chegam a uma loja Rimax, que nós somos já uma empresa conhecida, uma empresa forte, onde Certificada, né? temos normas a seguir. Isto não acontece, mas há muitas imobiliárias pequenas que se aproveitam disto. E não a imobiliária como tal, senão agentes particulares que se têm aproveitado disto e têm pegado em dinheiro das pessoas. Sim. E depois fica as pessoas a perder aquele dinheiro. Eu acho que é muito pouco provável. Infelizmente, eu tenho mais de um exemplo, e você também deve conhecer, pessoas que foram vítimas de golpes nisso aqui, né? Claro, por isso tem que ter... Eu sim aconselho às pessoas que precisem, liguem para uma loja Rimax. Porquê? Porque vão ter a segurança que são um pessoal que está preparado para dar um bom atendimento, mas tem que seguir regras. Não é qualquer pessoa que vai estar a dizer você me tem que conseguir tanto, que é o que eu tenho ouvido e tenho falado com o pessoal que digo, e porque deste dinheiro a gente? Eu vou até aproveitar aqui esse aspecto, Tiago, para passar uma mensagem importante para a audiência, porque eu tomei conhecimento por meio de um amigo, né, Luciano, meu barbeiro, grande Luciano, que atende muitos brasileiros, né? Luciano até um dia desse vai vir aqui, né, Luciano? Vai vir Luciano, vai ser nosso convidado. Luciano e a esposa dele também. Luciano e Luciana. O Luciano vai estar aqui com a gente, é um dos convidados, certamente. E eu vou ganhar um corte de cabelo? Olha, acho que a gente pode negociar isso aí, para chegar aqui todo mundo bonito. Luciano, vai Luciano. Fazer a figura do gordinho aí. Né? E eu, do Airbnb, sim. Não o Airbnb, a plataforma original. O que acontece? Pessoas vão... copiam anúncios de outras imobiliárias, publicam esse imóvel como se estivesse disponível no Airbnb. Obviamente, quando o cliente entra, é uma página fake, e eu passei por isso no Brasil há 6 anos, só que, fruto do meu conhecimento na área, percebi que era uma fraude, não avancei, e aí as pessoas vêm, alugam o apartamento, pensando que estão alugando um apartamento real, e quando, na verdade, quando chega lá, não existe. Não tem nada. Então, assim, e aí imagina, um cara vir de outro país para cá, chegar aqui e se deparar com uma cena dessa, não tem onde ficar. Isso aí é com a família, com os filhos, isso aí é uma é um trauma que é difícil de curar. Com certeza. Eu tenho visto casos onde tenho percebido que pessoas têm caído naquilo e têm perdido dinheiro, e eu digo, olha, vocês depois de ter caído na primeira, agora vão estar assim. Mas estou seguro que vocês fizeram mal em quê? Em dar o dinheiro. Vocês aqui não têm que dar dinheiro a ninguém e menos a sentido pessoal. É dizer,
não foste uma empresa, não levaste. Sim. Então temos que ser naquilo, ser muito direitinho. Se assegurar, né? Fazer as coisas como é. Então, infelizmente, isso que a gente escuta é uma realidade. E aí uma realidade, se tu no Brasil sabias fazer as coisas, é só ter sentido comum, chegar aqui e saber aonde tens que ir. Preciso arrendar, preciso de comprar, aonde é que vou? Procurar Uma um imobiliária. agente certificado. Claro. Né? Porquê? Porque isto vai fazer a diferença de que não sejam burlados. Eu acho que isso também é muito fruto, às vezes, Thiago, de uma necessidade muito urgente, né? Às vezes não houve tempo de ter o planejamento correto, chegou o caso, às vezes está hospedado, vem para ficar hospedado em um hotel, às vezes na casa de amigos por uma curta temporada. Tempo, jurando que vai conseguir um apartamento rápido, e daqui a pouco o dinheiro começa a acabar, as coisas começam a apertar e a pessoa fica desesperada. Né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui, meu primeiro imóvel eu arrendei foi um T1, não tinha, eu procurei imóveis T2 e T3 naquela altura, não tinha, e quando tinha já era muito caro. Eu fui morar num T1 e eu pagava 350 euros naquela altura, em um T1 muito confortável, grande, sala grande, cozinha grande. Tanto é que eu fiquei lá durante quase 3 anos, depois fui para um T2. E naquela altura você arrendava um T1 entre 350 e 450 euros, a depender da localização. E hoje não se aluga um quarto, por isso que eu ouvi dizer que não há quartos disponíveis em Braga. Eu tenho uma sobrinha que chegou há 15 dias e ela conseguiu arrendar em Vila Verde, que está perto de Braga, mas não é no centro de Braga. Sim. Em Vila Verde, um T2 mais um por 850 euros. Mas aqui não consegues em Braga. E esse mesmo apartamento em Braga ia logo 950 mil euros. Pois. Ou seja, então a gente fazendo uma conta rápida, aquele imigrante que deseja chegar hoje aqui em Portugal, e estamos a falar de Braga. Que a gente está falando nesse momento, né? Exatamente. A gente está falando aqui Realidade. em junho de 2024, né? Exatamente. Você pode estar assistindo esse vídeo no outro momento, né? Mas assim, a orientação é a mesma. Se certifique do momento imobiliário que está acontecendo naquele local, né? Então, confie nas pessoas certas, mas tipo, e para não ser pego de calça curta, né? E acima de tudo, vir preparado do ponto de vista financeiro, porque o que o senhor está querendo dizer quero arrendar um T2 hoje, e aí vamos traçar os dois cenários. Se eu tiver um fiador aqui, vão ser 3... Não, uma renda. Tem o fiador, vão ser 2 rendas, 2 calções. Ou seja, isso na melhor das hipóteses. Que já é foda. Que já é. 2 rendas e 2 calções, pronto. Para a realidade de uma pessoa. Estamos a falar com uma moeda muito mais fraca, né? Falando de uma moeda que, tipo... Quem vier alugar um imóvel, por exemplo, na faixa de 800, 850 euros, estamos a falar de 2.500 euros, mais fiador. Mais fiador. Se não tiver um fiador, normalmente pode vir a ser exigido mais rendas de calção. É difícil, o proprietário não vai exigir. Nesse caso, quando não é fiador, quem oferece é o que está a arrendar. E justamente com medo de não conseguir é que isto tem subido tanto. Entendi. Porque eles oferecem... Você entendeu o que ele disse? Não. O que ele falou foi o seguinte: não é o proprietário que oferece essa opção de dizer, me dê mais rendas. Mas a pessoa, na condição de desespero, ela dizer, olha, eu não tenho fiador, mas eu posso te dar mais 4 rendas. Sim. Ok. Isso acontece muito. Isso é o que ele está dizendo, Claro. que a partir daí, os proprietários, vendo que isso é um movimento natural, começam a fazer parte do jogo. Começam a fazer parte do jogo. Claro. Então, isso é assim, não é fácil, mas aqui o conselho que eu posso dar é, antes de vir cá, tem que conseguir falar com alguém que ajude. Planejar. Mais uma vez o que a gente está falando. Se bem que a sua vida não foi planejada nessa. Mas não é que o senhor tem muita intimidade com Deus. O senhor já estava mesmo ali na vibe. E acho que é também um contexto importante que a realidade do seu Norberto não é a realidade da maioria. Ou seja, a origem da família era portuguesa, né? Os pais já tinham... Os pais da sua esposa já tinham cá 2 anos. Já estavam cá a morar, já tinham filhos. Já tinha alguma estrutura. Ou seja, exatamente, é inegável que havia aqui uma estrutura de apoio, de suporte. Sim. E o que não é normal para a grande maioria, correto? Sem dúvida. Até do ponto de vista
da própria moradia, esse é digamos, talvez seja esse uma Que é isso? Tem um gato aqui, velho, no Cauê tá estúdio. engateando aqui no estúdio, Que Cauê. é isso, Cauê? Cauê, fala que a gente te ajuda aqui, Cauê. A questão é, na perspectiva principalmente desse momento inicial da chegada, de encontrar a moradia, esse trabalho assim foi muito mais facilitado para o senhor, não é isso? Foi no sentido, claro, a minha esposa, quando eu vim para cá, já a minha esposa estava aqui, ela estava a morar no apartamento com o meu filho, mas quando eu vim para cá, já não dava para ficar lá, porque um apartamento está o meu filho, a esposa, a filha. Então, a minha esposa tem umas primas que têm um hotel aqui em Braga, chama-se Hotel Rural Alves, se alguém precisa. Olha aí, tá vendo? Olha aí, E boa elas, dica. não tem onde arredar, pode ficar Claro, no hotel. E elas lá, não, por a confiança e ser família, nos arrendaram um T1 que tinham à disposição e lá tivemos quase 2 anos. Boa, Olha aí. boa. Ok? E graças a Deus, por esse lado, tudo foi correndo bem. E depois o trabalho também foi se dando. Temos aqui, por exemplo, conheci também na loja o Leonardo Acevedo, Esse que é eu o meu conheço. colega, Esse por acaso eu conheço. é brasileiro. Por acaso eu conheço. Eu vou convidar o Leonardo também E para vir aqui. contar a dou-me experiência. muito bem com ele e acho que ele também comigo. Também ele é de Recife, E trabalha- seu mano. claro, Ele é de Recife, é, só pode ser boa gente. E viu? trabalhamos em Daqui a pouco ele vai dizer que o parceria. senhor é de Recife, viu? Não, Eu sou Mas, de Carriçal. O Leonardo e eu trabalhamos em equipa. Sim. Nos dimos muito bem desde o início e acho que com essa confiança, ele ser brasileiro e eu ser venezuelano, sempre nos apoiamos e hoje em dia trabalhamos juntos. E tem sido um grande apoio. Agora deixa eu perguntar uma coisa aqui importante para o senhor. Vamos imaginar hoje que nós temos um colega lá no Brasil que deseja emigrar e que passa pela cabeça dele a ideia de ser corretor, né? Eu ia perguntar isso. É E só me avisar e eu levo-lo lá à loja. Da mesma Ok. maneira que eles me ajudaram a mim, eu tenho que ajudar a Perfeito. Mas assim, vamos tentar imaginar que esse é o aspecto mais importante que eu acho, que é a necessidade que muito imigrante tem de, tão logo chegue no país, Conseguir um trabalho. e conseguir, acima de tudo, um trabalho que ofereça a ele a condição Trabalho de se digno. manter. De se manter, Claro. do ponto de vista. Aqui, o que é duro aqui no nosso trabalho é que nós ganhamos por comissão. Era o que eu ia dizer, era o que eu ia perguntar agora. Esse é o aspecto importante, ou seja, quem aqui vier e tiver, obviamente, com a ideia de trabalhar como corretor, tem que estar preparado para Tem um que ter- período tem que ter ou seja, algum o dinheiro não vai cair na conta logo no início, não é isso? Não vai cair. Tem que ter. Há pessoas que podem ter a sorte de começar a faturar no início, mas não é a maior parte. Então, neste trabalho, a realidade é que tem que vir com algum apoio para poder aguantar aqueles meses mais duros que são no início. O que é que o senhor chama de meses mais duros? Vamos falar. Isso aí tem um nome. Em quantificar. Mês mais duro tem um nome. O mês mais duro a gente chama aqui, sabe de quê? O senhor, pronto, não é religioso, não vai poder falar, mas eu falo pelo senhor. Período de sinfudência. Aqueles meses onde vais morder um cabo. Mas pronto, vamos dizer assim, para o agente imobiliário que está chegando agora, de quanto mais ou menos é o período de sinfudência, na sua opinião? Olha, eu... Agora, o cara, tem que ser bem disposto, cheguei a né? fazer foram aos 6 meses. Pronto. Ok? E, claro, quando fazes o teu primeiro negócio, levas 6 meses, já quando cobras aquilo, já deves mais do que cobraste. Claro, porque ao longo de 6 meses as contas estão lá Ok? para ser pagas. Então é isso. E depois... E tem que ter alguma reserva, né? Porque se não tiver reserva, não tem nem como pagar as contas. Não, não tem. Mas assim, até fazer essa máquina rodar, Sim. tem um sim. tempo, né? Tem. E claro que aqui não estamos a esconder nada. Estamos Sim, a falar a o gente que é. tá falando aqui de uma forma bem aberta. Tem que ter muita força de vontade, muitas ganas de trabalhar. Vontade para trabalhar. Claro, e pedir muito ao Nosso Senhor que o ajude. Sim. Isto é um bom trabalho, eu gosto do que eu faço, mas não todos estão preparados para Para trabalhar só com comissões, né? Não sim, tem um fixo. sim. né? Eu digo assim, eu
trabalhei muitos anos na área de vendas e eu costumo dizer que o vendedor ele está pronto para a área de vendas quando ele é resistente à frustração. É o que eu ia dizer. Exatamente. Eu, particularmente, se calhar não tenho esse perfil. Porque se eu for lá bater numa porta, leva um não, aí eu levei um não. No terceiro não que eu levar, eu já tô triste. Então, assim, é aquela coisa de tipo, será que eu não vou fechar? Então, o senhor passar 6 meses para conseguir o primeiro sim, dentro de tantos nãos que aconteceram, né, nesse caminho, eu admiro, viu? Porque, assim, você tem que ter vocação. Sim. E a pessoa diz, eu vou vender, eu vou ser corretor imobiliário. Opa, tu pode ser um baita de corretor, né? Mas até chegar lá nesse processo, tu vai ter que ralar um bocado, como tudo na vida, né? É como Natural. tudo. Eu acho que a grande questão do mercado imobiliário, diferente de outras áreas que você pode vir a falta trabalhar... do fixo, né? Exatamente. É vir preparado para um longo período, né? E 6 meses para quem não está a receber Sim. um salário fixo é um longo período, sem dúvida nenhuma. E para além disso, tem que ter o perfil, né? Sim, se claro. o cara não tiver um perfil agressivo, como o seu Norberto, de ir para cima do mercado, de estar batendo porta, de estar fazendo conexões, e estar no telefone o E dia hoje todo. não dá, amanhã não dá, mas depois vai dar. Depois dá, Sim, sim. ser otimista sobre Tem tudo. que ser né? otimista 100%. E tens que levantar todos os dias a pensar que o sol vai sair. É isso tudo. Perfeito. Porque há dias que começa a chover, mas o sol sai. Ok. Agora, Então, é tudo. vamos lá, Thiago. Então, eu queria dizer o seguinte, seu Norberto, olha, aqui a gente já aprendeu um bocado sobre o imobiliário, né? Sim, sem dúvida. Uma história belíssima, a história do senhor, de Inspiradora, eu diria. inspiradora, de fé, né? Uma história otimista, né? Sobretudo de muita luta, como todo imigrante, né? E para o senhor que é de fora, ainda mais, vamos dizer, de fora dos países lusófonos, né? Isso, exato. Mas o senhor que é de fora, vejo que é ainda mais difícil, mas pronto, uma história belíssima, que eu espero que nossos espectadores tenham curtido e ouvir. Para nós foi muito legal conhecer um pouquinho sobre a sua história. Eu já lhe conhecia, para vocês saberem a minha conexão, eu comprei meu apartamento com o Leonardo, que é da equipe do Norberto, né, da Remax, e fui muito bem atendido, e já agora vou fazer o jabá e indicar a eles que a Remax me atendeu muito bem e foi muito legal. Remax United. United, é isso mesmo. United. Então, gente, para finalizar aqui, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem breve, tá? Mas assim, uma mensagem que, se fosse para você deixar para quem está querendo vir para cá, o que é que o senhor diria? Em uma frase, vamos resumir uma frase. E só colocar uma pimentinha nisso, o que a imigração transformou o senhor, né? Isso. O que a imigração transformou na sua vida e que mensagem é essa que o senhor deixaria para quem está pensando em imigrar e quer vir para cá? E a imigração, ou ter imigrado para Portugal, o que me afiançou mais e que me fiz mais forte é a fé em Deus. Eu compreendi que, tendo a Deus ao lado, não há nada que nós não podamos fazer, mas temos que focar naquilo sempre. Deus ao meu lado, Deus ao meu lado, não te podes esquecer dele. Se estás todo o tempo pendente que ele está ao teu pé e tu trabalhas como tem que ser, tens de pôr a tua força, podes estar seguro que tudo vai dar. Não só no ramo imobiliário, em qualquer coisa que faças. Todos aqueles aconselho que queiram vir para Portugal, desde o Brasil ou qualquer outro país, venham com força. Força, não estou a falar de dinheiro, estou a falar com a força da fé, de saber que creem em Deus e que Ele os vai ajudar. E com aquela força, a vontade de fazer as coisas. Foco, né? O foco e a força, a honestidade. Há que ter muita honestidade para chegar aqui. Por exemplo, nós no nosso trabalho, se as pessoas percebem que só estamos aí por ganhar algum dinheiro, perdemos o cliente. Podem estar seguros. Quando as pessoas percebem que nós estamos para ajudar e somos honestos, o cliente é nosso. Agora, temos de ter sempre aquela honestidade. Trabalhar sempre com o certinho. Cuidar ao nosso cliente. Fazer as coisas bem feitas, cuidar a nossos colegas, trabalhar bem com os nossos colegas, levar positivismo todo o tempo. Espalhar essa alegria que o senhor tem. Claro, Né, eu, por exemplo, eu vou contar algo que eu faço quando sinto que não vou bem. Saio de casa, eu gosto de sair de casa cedo. Eu gosto de levantar às 5 da manhã, 6h30, 7 já está na rua. E quando eu vou para o meu trabalho,
porque gosto de chegar de primeiro, porque são coisas de mim. Se sinto que isto aqui não está bem assim para sonrir e dizer bom dia, alegria, pego numa lapiseira e meto debaixo da língua. Isto começa não é confortável, isto começa a ficar suave e já começa a ser. E então já chega assim e digo bom dia, alegria. Mal sabem eles que eu vou fazer exercício antes, né? Quando eu comecei a trabalhar os primeiros dias, bom dia, eu ficava assim. Aos 20 dias mais ou menos, bom dia, e aquilo tornou-se agora hoje em contagia, né, seu Norberto? Alguém os novos que chegam já são logo orientados, ó, quando ele der bom dia, responde, grita logo, senão ele não vai parar, né? Olha, e eu tenho por costume, não sei se em algum momento temos ido na rua a caminhar juntos, eu vou dando o bom dia ou boa tarde a todas aquelas pessoas que eu me cruzo. Eu falo. Assim, a minha parte eu faço. Se ele responde, já não é comigo. Se ele responde ou não faço. É dizer, se ele responde, ainda bem. Não responde, eu digo, olha, coitado dele. Mas acho que nós temos a responsabilidade de levar alguma alegria a alguém todos os dias. Então, isso eu faço. Assim por dentro esteja a chorar, mas não, meu amigo, eu tenho que levar a alegria a alguém. Então, é focar-nos nisso. É amor no que se faz. E para frente. Olha, é tudo. Uma bela forma de se acabar, né? Parabéns pela bela mensagem. De fé e de esperança, né, para as pessoas. A gente agradece demais sua presença, seu Norberto. Não, agradeço eu quero muito ao Tiago e à família, porque foi aquelas famílias que precisava da nossa ajuda e nós podemos. Ele deixou-se ajudar, porque há uma realidade. Há pessoas que precisam de alguma ajuda, mas não se deixam ajudar. O Tiago deixou ajudar. Então tudo corria. Eu dizia a ele, tenha fé, tranquilo, tudo vai sair bem. E tudo saiu bem. Olha, que eu chateei esses homens, não foi brincadeira, mesmo talvez aguentar, foi dose. Não, mas isto é assim, é o normal. Olha, muito obrigado, viu? Foi realmente um prazer pra gente. Gente, então espero que vocês tenham curtido o nosso episódio, foi muito massa, tá? Então a gente espera vocês no próximo episódio e compartilhem, curtam, divulguem para os amigos que querem imigrar, que sonham em imigrar, né? E vai ser um prazer estar aqui para compartilhar com vocês histórias da vida real. Exatamente. Porque o Sobre Imigração é um canal que fala sobre imigração, né? São só dois caras falando sobre imigração. Só isso, e os convidados. Claro. E quando precisem de nossa ajuda, lembre-se, Norberto Freitas. E que acaba fazendo jabá, né? Vendedor. Somos Remax United. Leonardo Acevedo. Nós somos parceria. Muito obrigado, gente. Tchau. Tchau.